Amém. Abra sua Bíblia comigo. Quem sabe o livro? Apocalipse. Vocês estão sabendo muito, hein? Qual capítulo? Apocalipse capítulo 8. Não é que eu estou pegando gosto por essa pregação expositiva? Pô, isso. Muito legal. Glória a Deus. Deus é bom. Tem alguns temas aqui que eu poderia citar dessa mensagem. Um tema para a gente colocar lá na nossa capa do YouTube, da mensagem, que também fica gravada no YouTube. Os irmãos acabaram de assistir a mensagem de domingo passado, que é Apocalipse capítulo 7. E hoje nós vamos falar sobre Apocalipse capítulo 8. E se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, o tema é o selo do silêncio. O sétimo. O selo do silêncio, que é o sétimo selo. Nós estamos estudando já esses capítulos e nós vimos algumas características aí do capítulo 1 até o capítulo 6 e o capítulo 7. E agora entramos no 8, numa outra parte também do livro de Apocalipse. Mas antes de ler, eu quero orar, pedir para que o Senhor nos abençoe nessa hora, para que a palavra dele encontre um lugar no nosso coração e que produza frutos em nós, em nome de Jesus. Oremos. Pai, obrigado por essa noite, por tudo que já fizemos aqui neste lugar. Já cantamos, já lemos a Tua palavra, já oramos, já adoramos, recebemos os nossos irmãos como membro da Tua casa, da Tua igreja. E nessa hora, ó Pai, nós vamos dedicar alguns minutos, ó Pai, para aprender a Tua palavra. E nessa noite, o Senhor possa usar as minhas palavras. Que a Tua igreja, Senhor, nessa noite receba o recado vindo do trono de graça do Senhor a cada um deles que está aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações sejam abertos e que seja encontrado em nosso coração, ó Pai, um terreno fértil, para que a Tua palavra seja pregada, plantada, que cresça e dê muitos frutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Apocalipse 8, do versículo 1 ao versículo 13, eu vou ler o texto, acompanhe comigo na sua Bíblia. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu, durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio o anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Versículo 6. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo, misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia, e também da noite ficasse sem luz.
Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Amém. Então, brevemente, uma introdução desse texto, que ele, por si só, com uma leitura rápida, pode nos causar muitas dúvidas, mas nessa noite, com esse entendimento que nós temos de que nada que está escrito na Bíblia, ou melhor, tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para a nossa instrução. E não há nada que está escrito aqui que não sirva de lição ou de ensinamento de alguma coisa que Deus quer falar conosco. Amém? Então, como eu disse para os irmãos, pode ser caracterizado como tema dessa mensagem o selo do silêncio, o 7º selo. Mas também pode ser dito nesta mensagem, no capítulo 8, se você notar, que é o capítulo das 4 trombetas. Faltam ainda mais 3 trombetas para serem tocadas a partir do capítulo 9. Então, pode ser o selo do silêncio e as 4 trombetas. Ao estudar coletivamente o Apocalipse com a igreja, nós recapitulamos e vimos no início do capítulo 1, nós vimos que ali a revelação que João recebe de Jesus, ele fala dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas do Apocalipse. E depois nós vimos que se desenrolam essas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 3. E depois nós estudamos também o capítulo 4, que falava da visão do trono, do céu. A visão do trono de Deus. Depois, no capítulo 5, nós vimos que falava da visão e também do livro do Cordeiro. E a adoração ao Cordeiro, diretamente, específica. E depois, nós, na sequência também, no capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, nós vimos também agora, e encerramos esses 3 capítulos, falando dos 7 selos. Especificamente, os 4 primeiros selos, quando foram abertos, estudamos também falando dos cavalos, o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo vermelho e o cavalo baio. E agora, no capítulo 8, é a abertura desse último selo, do 7º selo. E interessante que nós falamos desse simbolismo do número 7, presente no Apocalipse na maioria dos seus capítulos. E agora também nós entramos no capítulo 8 e capítulo 9 falando de 7 trombetas. Então, tudo isso tem um significado, tem um motivo. E nesse capítulo 8, especificamente, 4 trombetas. Então, essas 7 trombetas do capítulo 8 e capítulo 9, fala agora do julgamento de Deus. E o número 7, nós já aprendemos e sabemos do número 7, porque ele é um número perfeito. Ele é um número completo. Né? É algo que acontece de maneira apropriada, sem a necessidade de acréscimo, e não há nada que falte. Então, fala muito desses 7. E aí, no capítulo 8 e capítulo 9, fala do sofrimento do mundo, que acontece de maneira a revelar a advertência de Deus aos ímpios. E se olharmos para o capítulo 8, os 4 primeiras trombetas, há uma particularidade interessante aqui, que das 4 primeiras ao serem tocadas, e nós já lemos aqui, vimos que acontece um colapso, então, na natureza e no mundo. E as 3 últimas trombetas são reveladas e são guardadas para o final, que antecede também esse final, com a águia ou o anjo voando, dizendo ai, 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 que também na palavra de Deus, o capítulo 9 é também conhecido como as últimas trombetas, como os ais. Porque são diretamente o juízo sobre os homens, no seu próprio corpo, no seu físico. Depois, se tiver uma curiosidade, dá uma lida no capítulo 9, que fala dos gafanhotos, dos escorpiões. Né? Dá uma lida. Fica com medo não, só lê. Então,
Voltando ao capítulo 8, o primeiro versículo, já é um primeiro versículo que nos causa um grande espanto, interessante, porque o primeiro versículo fala de um silêncio de 30 minutos. Um silêncio. Versículo 8, quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve um silêncio no céu, durante quase meia hora. Brincamos hoje de manhã dizendo, João tinha um cronômetro, João tinha um smartwatch, para saber por que esse tempo deu meia hora. E aí, os estudiosos escatológicos da palavra de Deus, quando vão buscar as respostas para algo que não está apresentado no texto de maneira clara, podem tirar várias conclusões, eu trouxe algumas aqui para a gente meditar. Existe, antes dessa meditação, entendimento que uma parte intermediária aqui prepara o caminho para a próxima visão, dividindo ali em 2 períodos. Primeiro, o silêncio, e depois do incenso. O silêncio, capítulo 8, versículo 1 e 2, e depois do incenso, o mesmo capítulo, versículo 3 a 5. Mas o porquê do silêncio? Os estudiosos dizem, por aí, que a tradição judaica diz que no 5º céu, as companhias de anjo, de serviço, que cantam louvores de dia e de noite, e são silenciosos de dia, por causa da glória de Israel. Esse tempo. Abacuque capítulo 2, versículo 20, se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Abacuque capítulo 2, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Fala de um silêncio aqui também. Um outro texto, que também fala de silêncio, que está aí pertinho de Abacuque, é em Sofonias, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e o santificou aos seus convidados. Mais um texto que fala de um silêncio, que podemos entender na palavra de Deus, se encontra um pouquinho mais para frente em Zacarias, capítulo 2, versículo 13. Abre aí comigo, Zacarias 2, 13. Peguei vocês hoje, hein? Abacuque, Sofonias e Zacarias. Onde está isso, pastor? Vai no índice aí, ou então volta de Mateus para trás, o que você acha? Zacarias capítulo 2, versículo 13. Diz assim: calem-se todos diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Nessa visão judaica dessa tradição, é esse período de pausa. Mas nos outros capítulos, nós podemos ver, se você olhar os capítulos anteriores, inclusive domingo passado nós começamos o culto com um texto de Apocalipse, dizendo: ao Cordeiro que está sentado no trono, seja Ele a glória, o louvor, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. E cantamos esse cântico também, o primeiro cântico do domingo passado, e nós vimos ali que existia uma grande multidão, em pé diante do trono de Deus, junto com os seres viventes, com os seres angelicais, junto com os 24 anciãos, que entoavam um grande culto de louvor a Deus no céu. E nós vemos que o capítulo 8 inicia-se agora, então, no seu contexto, sai de um momento de adoração. Eu imagino qual seria o som do céu. Quando nós vemos a equipe de louvor cantando, tocando, nós temos uma visão, não sei se de quantos por cento, de como será a adoração no céu. Mas imagina, irmão, eu gosto bastante de coral. Quando eu vejo o coral cantando aleluia, e eu imagino como vai ser no céu. E o céu estava vibrando, cantando, adorando a Deus nesse momento, e chega agora no capítulo 8, 30 minutos de pausa. Dá uma pausa aí.
cale-se diante do Senhor. Foi isso que aconteceu no céu. Capítulo 8, versículo 1. Mostra nessa pausa todo alarido que estava acontecendo no céu. Agora a música cessou. A voz de Deus é abafada. A seriedade do momento é suficiente agora para afastar ali o regozijo da história humana e dos seres celestiais. É o último selo, o selo do silêncio. A dispensação da graça começou com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ela vai ter o fim no arrebatamento. Vai ter o fim no arrebatamento da igreja, que está dizendo lá em Mateus capítulo 25, versículo 10. Que diz lá, sobre as virgens, saindo elas para comprar o azeite, a porta se fechou. Não tem mais jeito. Terminou. E olha que interessante. Vai terminar exatamente nesse versículo que nós estamos lendo no Apocalipse. Quando a graça já não estiver mais disponível, vai acontecer essa pausa no céu. Tal a grande responsabilidade desse momento. Aí vem, depois desse texto, no próprio Apocalipse, no versículo 6, que inicia-se dizendo, então, ou seja, depois de tudo isso, depois dessa pausa, de toda adoração no céu, Deus reassume ali então, e a sua ira se inicia a partir de então. Querido irmão, eu não sei se isso te deixa, eu não sei que isso como te deixa, mas me deixa alinhado nos caminhos de Deus. E quando eu entendo isso, eu jamais quero me desviar da presença de Deus. Porque esse grande dia vai ser para os salvos como um dia de glória. Esse grande dia vai ser para aqueles que se apresentarem diante do Cordeiro, e a palavra de Deus diz que estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e as suas vestes estão brancas. Vestes brancas, como nós já citamos, significa vitória. Continua firme, irmão. A vitória que você tem que conquistar não é a vitória nesta terra. Não é a vitória das coisas dessa terra, mas é passar por esta terra, sendo vitorioso, acreditando que Jesus Cristo está com você e que você tem a certeza de que você estará um dia na glória morando com o Senhor. Esta é a vitória do cristão. Amém, meu irmão? Tal era a seriedade deste momento. O silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. A adoração pausa. Os seres celestiais, junto com os santos também. E agora ficam na expectativa de presenciar o juízo de Deus contra a terra. E é o que acontece a partir do tocar e do soar da primeira trombeta, que é o que nós vemos. Mas antes de falar da primeira trombeta, do versículo 2 ao versículo 5, há algo muito especial aqui nesse capítulo. Do versículo 2 ao versículo 5, fala das orações que chegam até o céu. As suas orações, as nossas orações. Interessante que eu estava preenchendo o relatório da igreja do Castelo para a Assembleia Distrital, e numa das perguntas do relatório é assim: quantas reuniões semanais a tua igreja mantém de oração? Quantas reuniões vocês fizeram semanalmente na igreja de oração? Na nossa igreja nós temos 3 reuniões de oração. Nós vamos voltar agora também, em breve, com a vigília. Mas do ano passado nós permanecemos com 3 orações. Terça de manhã, terça à noite e sexta.
Oração. Pastor, a oração é um momento místico que nós, com nós mesmos, falamos com Deus, mas às vezes não escuto nada. Presta atenção, irmão. Oração não é aquilo que você pensa, ou melhor, não é aquilo que você imaginava, ou se não imaginava, eu quero que você tenha uma visão diferente do que é oração nessa noite. Sabe onde estão suas orações? A palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 8, diz onde elas estão. Presta atenção. Versículo 3. Veio um outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro. Foi dado muito incenso para oferecê-lo com o quê? Com a oração de todos os santos sobre o altar. Sabe onde está a sua oração, Sara? No altar de Deus. Pensa você que todas as vezes que você chorou lá no teu quarto, com calor que eu ligo, gente? Ah, tá. Não pensa você que aqueles momentos que você estava dentro da tua casa, de angústia, que você clamava, Senhor, me dá uma resposta. E você não escutou nada. Você não ouviu nada. Não pense você que essas orações foram descartadas. Elas estão diante do Senhor, Genor. Sabe? Quando você orava lá na tua casa, falando, Senhor, essa dor não passa, Senhor. Essa dificuldade não cessa. Por quê, Senhor? Elas estão diante do Senhor, viu, Genor? Viu, Cláudia? A palavra de Deus diz que aqueles que choram aqui nessa terra, lá vão ser consolados. Pode ser que algumas coisas nessa vida a gente não consiga passar por ela. Conheço muitas pessoas que morreram, pastores que morreram de Covid, irmãos que morreram de câncer. Seu Zé, cunhado, o sogro do meu irmão, doente agora, descobriu. Pessoas que às vezes, no seminário, o nosso irmão Edmir Carone, seminarista, estava na minha sala, foi assassinado. Tomou um tiro lá no Manaim. Gessé, aluno, seminarista, ministro, tocava e cantava como um anjo. Foi assassinado na Amoreiras com um tiro na nuca. Filho de pastor, por causa de uma moto velha. Dores tremendas nós passamos nessa vida. Me lembro, minha turma de seminário, perdemos 2 alunos. Que tristeza. Que dor. E às vezes as nossas orações a gente acha que não passa do teto. Às vezes a gente acha que Deus não virou as costas para nós, que não está nos ouvindo nos momentos de dor e de angústia. Eu digo para você que Ele recolheu todas as suas lágrimas e as suas orações. Olha o que diz aqui no capítulo 8. O anjo apresentou diante do Senhor o incenso e ofereceu com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E olha só o que aconteceu. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações do anjo, com as orações do santo. Irmão, quando nós oramos, nós nos unimos a Deus no seu governo. Tanto que as orações do povo de Deus foram ouvidas ao longo da história, e nós vimos isso. E o juízo de Deus veio sobre alguns povos que nós já vimos. O juízo de Deus veio sobre o Egito. O juízo de Deus veio sobre os romanos. O juízo de Deus veio sobre todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus. Porque sempre, em todos os tempos, em todas as eras, os servos de Deus sempre estão em contato, em busca constante, em oração junto com Deus. E a tua oração, igreja, a tua oração, ela desata o juízo de Deus sobre os teus inimigos. Amém, irmãos? É isso que nós vemos aqui. As orações do santo provocam o justo juízo de Deus sobre os inimigos. E no versículo 5 diz assim: então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou aonde, gente? O atirou à terra. Todas as vezes que um servo de Deus foi morto, torturado, decapitado,
Todas as vezes que as dores tremendas dos servos de Deus aconteceram, que não os livraram da morte, mas as orações dos últimos momentos de cada um destes foram recolhidas por Deus. E agora, nos últimos dias, serão jogadas na terra, para que o juízo de Deus se estabeleça na terra. E olha o que acontece quando as orações dos santos, junto com o altar do incenso, o incensário jogado à terra, com fogo. E esse fogo, ele não nasce da terra. É um fogo que vem do altar, que já está lá do céu. Que é um fogo purificador. A terra treme. Porque diz a palavra de Deus que houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O juízo de Deus se estabelece sobre a terra. Amém, irmãos? A igreja que ora é uma igreja que faz história. Amém, gente? Eu me lembro, 2016, 2015, 16. Essa igreja vai fechar. Fizemos uma reunião para isso. E a igreja passou. Continuou. Porque o que sustenta a igreja é a oração dos santos, irmãos. É isso. A igreja que ora, ela faz história. As orações do santo, elas povoam o altar, enchem o altar, e provam também que o altar e o trono, eles estão muito próximos. O altar está próximo do trono, o anjo oferece essas orações junto com o incenso no trono de Deus. Estamos, quando oramos, nos unindo ao que está sentado no trono. Amém, irmãos? O altar e o trono, eles trabalham juntos. Glória a Deus. Versículo 6. Então se preparam. Os anjos se preparam. No capítulo 8, as 4 trombetas falam das catástrofes naturais. As 3 últimas trombetas falam desse sofrimento imposto diretamente aos homens, chamados de ais. Deus derruba o que Ele mesmo edificou. Quando temos o relato do Gênesis, nós vemos que dia após dia, Deus cria o sol, as estrelas, o mar, a terra, separa as águas. E agora, no capítulo 8 de Apocalipse, Deus derruba aquilo que só Ele, como Criador, pôde colocar em pé. Tudo se criou através da sua palavra. E agora no capítulo 8, Ele derruba aquilo que Ele edificou. Aquilo que o homem se acostumou a ter como um lugar seguro. Os montes simbolizam para nós como algo firme, estável, estático. É como se estivéssemos dentro da nossa casa e agora Deus começa a agir. E a primeira maneira que Deus age é retirando o nosso teto. Ninguém fica desapercebido dos olhos de Deus. Os homens no capítulo 6 diz que eles vão querer entrar nas montanhas, nas cavernas, para se esconder da ira de Deus. Mas Deus tira o teto de todos os homens, porque toda a terra se abala. O chão treme. Vozes, relâmpagos, trovões por todas as áreas. Amém, irmãos? É isso que Deus faz. E por que das trombetas? Por que as trombetas tocam? As trombetas têm um simbolismo também interessante. Primeiro é que você precisa entender das trombetas, é que ela tem um símbolo de advertência. Advertência. É isso que simboliza. E é interessante também que no capítulo 9, versículo 20, abre a sua Bíblia aí comigo. Capítulo 9, versículo 20, olha o que acontece aqui. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar.
mesmo diante de toda a advertência de Deus, de todas as catástrofes naturais que aconteceram, mesmo diante também de todas as dores que os homens passaram, ainda continuam sem o arrependimento. As trombetas vêm como uma advertência para os homens, para que seja levado aos homens, os homens sejam levados ao arrependimento. E por que eles não se arrependeram? Olha no versículo 16, o capítulo 16, versículo 9. 16, 9 diz assim: as pessoas que se queimaram com intenso calor e blasfemavam contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para dar glória a Deus. Olha o versículo 11. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram das suas obras. É o que a Bíblia está dizendo aí. Por que trombetas? Nos dias de alegria, de festividades, também as trombetas eram tocadas. Nos dias de sacrifício, as trombetas também eram tocadas. Quando o povo de Deus saía para a batalha, para a guerra, também a trombeta era tocada, para que os soldados estivessem prontos, um alarme para a batalha. E também as trombetas eram tocadas no meio da guerra. Também as trombetas eram tocadas em festas solenes. As trombetas nas mãos dos profetas também simbolizavam o anunciamento do fim. E na mão dos anjos agora simboliza então o quê? O castigo dos ímpios que está por vir. É um anúncio. Em várias passagens a trombeta anuncia também o advento do Messias e do fim do mundo. As 4 primeiras trombetas fazem dano aos maus em seu ser físico. E também as 3 últimas trombetas ali causam angústia espiritual. Porque diz que depois você vai ler o capítulo 9 e depois eu vou pregar sobre ele também. Diz que as angústias era para ferir, mas não para matar. Para sentir dor. E diz a palavra de Deus até o tempo que vai sentir essa dor. Depois você lê lá. Angústias terríveis. Ou seja, o próprio inferno está aberto para acontecer tudo isso. Primeira trombeta. Versículo 7. Essa primeira trombeta, ela é semelhante também à da 7ª praga do Egito. Caiu chuva e pedra com fogo. Mas aqui, Rosana, foi acrescentado o quê? O sangue. Só que o interessante que eu olho para esse texto ainda, e olha para você ver que interessante, ó. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a 1/3 parte da terra. 1/3 parte da terra. Olha só. O desastre que está acontecendo na terra, ele é controlado do céu. Só a 1/3 parte. É Deus dizendo para o homem, olha, ainda você tem chance de se arrepender. Ainda você tem tempo de arrepender dos teus maus caminhos. Segunda trombeta, versículo 8 e 9. Em toda a história dos cristãos, e os cristãos perseguidos e mortos, agora nós olhamos para a segunda trombeta. A primeiro castigo foi a terra. A segunda trombeta, ela foi atingir o mar. Atingiu o mar. E olha que interessante, essa catástrofe aqui agora, que atinge o mar, além do dano da natureza, além do dano aos peixes, às águas, imagina como será essa catástrofe também nas praias. Imagina como será nesse dia também as cidades litorâneas. Ubatuba, Guarujá, Arraial do Cabo. Imagina essas cidades litorâneas. Se aqui está dizendo que haverá um colapso na 1/3 parte ali do mar.
O que vai acontecer? Você assistiu o filme Tsunami? Já assistiu esse filme? Você viu o que aconteceu? Depois, se não assistiu, assista. Tsunami. Aquele que deu no Haiti lá, né? Haiti? Como? Indonésia. Dá uma olhada nesse filme para você ver. Eu imagino mais ou menos isso. Porque se você pensa num símbolo menor, você pega um copo de água e enche ele até a boca. Pega qualquer objeto e joga dentro do copo de água. O que acontece com aquela água? O que está dizendo? E olha que interessante. Uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Catástrofe geral. Existem transações e negociações e alimentos, veículos, transporte marítimo, de tudo que a gente imagina. Tudo que você imagina. As coisas que vêm da China não vêm normalmente por avião. Vêm pelo mar. Já foi em Santos, olhou os containers que tem lá? Tudo aquilo lá, irmão, imagina aquilo no mar. O dia que tudo isso cair, destruir tudo. Os barcos afundando, as pessoas ali, né, as cidades litorâneas, a catástrofe geral, o desespero geral, é o tocar da segunda trombeta. Também ela é semelhante à segunda praga das águas do Nilo, que se transformaram em sangue e os peixes morreram. Mas o juízo ainda é limitado, ainda há chance, ainda há esperança. Terceira trombeta, capítulo 10, versículo 10 e 11. Primeira trombeta, a terra. Segunda trombeta, o mar. Terceira trombeta, vai atingir diretamente a humanidade, porque vai atingir os rios. Os rios. Aqui diz, fala do absinto, que as águas vão se tornar amargas. E se você parar para analisar o desenrolar da história e tudo que tem acontecido, né, as projeções e o cuidado do mundo com a Amazônia, é porque a maior bacia hidrográfica do mundo está aqui. A preocupação do mundo, daqueles que fazem suas projeções futuras, é com a água, não é com o petróleo, não é com nada disso. Vai faltar água para beber. 70% do corpo humano é constituído de água. Sem água, 2 dias você está morto. 2, 3 dias. A terra, o mar e os rios. Às vezes nós esquecemos, irmãos, também, olhar, hoje em dia, que as enchentes, as inundações, também são atos de juízo de Deus contra a terra. Os jornais anunciam também tempestades, inundações, epidemias, que originam essas calamidades, esses problemas. Mas também não conseguem explicar e não entendem que esses juízos são a voz de Deus, dando uma advertência para os ímpios. Acorda, igreja. Acorda, mundo. Esses desastres naturais também são as trombetas de Deus chamando o homem ao arrependimento. Quarta trombeta, versículo 12. Recapitulando. Terra, mar, rios. O que está faltando? Os astros celestes. Os astros celestes são para demonstrar também aqueles que perseguem os filhos de Deus. As calamidades têm vindo à humanidade. Ocorrem nos céus, meteoros caindo sobre a terra, eclipses, tempestades de areia, furacões, eventos que os meteorologistas não conseguem descrever ou prever, ou entender, tornados, calamidades extremas. Essas tragédias também são para mostrar e são para alarmar aqueles que precisam ainda de arrependimento. E aí eu chego no versículo 13 do capítulo 8. Depois da quarta trombeta, ouvi uma águia que voando pelo céu dizia,
com voz forte: ai, 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 dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas, os três anjos ainda vão tocar. Algumas traduções bíblicas, na versão revista atualizada, algumas traduções falam de anjo. Sua tradução bíblica fala de anjo ou fala de águia? Anjo ou águia? Vamos nos atentar a essa figura sendo um anjo, tá? Como sendo um anjo. Tem o mesmo sentido de anunciar algo. E aqui também se inicia aí, se você entender e olhar, na sua Bíblia também está falando, quantos ais estão falando aí? 3, consenso geral. Inicia-se então aqui o momento dos 3 ais. E entendemos também que o número 3, estudamos a respeito do número 3, é o número divino do juízo também. Da 5ª à 7ª trombeta, serão como continuação do tratamento de Deus sobre os homens. E essas 3 últimas calamidades do capítulo 9 serão piores do que as primeiras. É isso que esse anjo está anunciando. Ai, ai, ai. Eu vejo o juízo de Deus no Apocalipse, mas eu não consigo ver o juízo de Deus sem entender a graça de Deus. A graça não está mais ali. Mas ainda, Deus, na sua infinita bondade, continua dando oportunidade para os homens se arrependerem. Todos os sinais e tudo que Deus tem apresentado diante dos nossos olhos aqui, como no capítulo 8 de Apocalipse, são sinais para que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e o aceite como Senhor e Salvador, como o Senhor da nossa vida. Hoje nós estamos vivendo numa era ainda em que a graça de Deus, alguns podem dizer que não, dependendo da visão que você tem sobre o Apocalipse, mas a graça de Deus ainda está no meio do povo de Deus. A graça de Deus ainda está disponível para aqueles que quiserem desfrutar dessa graça de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque hoje ainda nós temos a oportunidade de colocarmos a nossa fé em prática e aceitarmos o Senhor como nosso Senhor, como nosso Salvador, como dono da nossa vida. E todos esses temores que os ímpios ficarão no dia do juízo, ficarão independentes se creem ou não. O juízo chega para todos. Você pode não crer, mas ele chega para você. Ninguém escapa. Fala dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra. Fala da universalidade do juízo. De norte a sul, de leste a oeste, todos serão julgados. Ah, mas eu não creio nisso. Olha, é melhor você crer. Porque, crendo ou não, você vai passar por ele. Independente do que você acredita, independente da fé que você tem. E eu posso dizer uma coisa para você. Olhando para esses textos aqui ainda, Deus mexeu na terra, mexeu no mar, mexeu nas águas, mexeu no céu. Tem uma frase bonita que todo mundo diz por aí, que seria até uma frase boa de você fazer um adesivo. Deus move os céus e a terra para te encontrar, para te abraçar e para te receber. Ainda nesse tempo de juízo, Deus está movendo o céu, Deus está movendo a terra, Deus está movendo o mar, Deus está movendo os rios, Deus está mandando terremotos, vozes, trovões e relâmpagos, anunciando a ira dele, mas ainda a oportunidade de todos nós sermos salvos pela grande mão do Senhor. Amém, irmãos? Se isso não é amor, eu não sei o que é. Isso é amor ou não é amor? Deus está te dando a chance. Você que está assistindo essa mensagem pela internet, pelo YouTube, Deus está dando a chance para você hoje. Hoje, agora. Aonde você está aí? Eu vou orar com você também.
Eu não sei o alcance que as redes têm, mas são grandes, é grande o alcance. E você que está aqui hoje presencialmente também. Se é tempo de voltar atrás, de se arrepender dos seus caminhos, o dia é hoje. É hoje. E o Apocalipse foi escrito, e o grande X da questão para os estudiosos é desvendar as épocas e as datas. Mas não cabe ao homem entender isso, porque a sua decisão precisa ser tomada no tempo presente e agora. Você não tem controle do futuro. O passado já se foi. O único controle que você ainda pode pensar que tem é nesse tempo presente. Então, o tempo é agora, o momento é hoje. Deus move os céus e a terra para te encontrar. Deus move os céus e a terra para que Ele reserve uma morada especial para você. E olha, o consolo para você vai chegar. Suas orações não foram em vão. O seu sofrimento não foi em vão. E se você nunca conseguiu conquistar nada na tua vida, se você passou uma luta tremenda, homens de Deus foram mártires nessa terra, fique feliz, porque as suas vestes serão como trapo diante das vestes brancas que Deus tem preparado para você. A mais alta glória do homem, a mais linda estola sacerdotal, a maior capa real deste mundo, não se compara às vestes brancas que Deus já confeccionou para você. A glória dessa terra nada é, querido. Nada é. Deus já tem suas medidas. Ele sabe o tamanho da sua roupa. Minha roupa vai ser grande, hein? Oh, aleluia. Veste branca. Veste de vitória. Um vitorioso é aquele que consegue passar por esta vida e vencer e andar até o fim. E a palavra de Deus, ao vencedor, eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Esses atos de Deus no capítulo 8 são atos de extremo juízo de Deus. Mas Ele expressa a sua bondade ainda e está dando uma última chance àqueles que ainda vão passar por esses grandes dias terríveis. Nós temos outra visão a respeito disso. Qualquer decisão que você for tomar, é melhor que você tome agora. Independente do futuro, se você é pré, se você é pós, se você toma essa decisão agora. A decisão é para agora. Aqueles que dizem assim, olha, você tem um argumento hoje. Ser crente é para quem? Para quando for mais velho. E se quando for mais velho, for o tempo em que estiver abrindo o 7º selo. Cuidado. Você ainda vai ter chance. Mas sem sombra de dúvida, é melhor aceitar o Senhor hoje. Os benefícios e a graça de Deus disponíveis a você. Fazer parte desse corpo de Cristo é privilégio para aqueles que o aceitaram hoje. Amém? Quero orar por você. Curve sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa noite, ó Pai. Obrigado pelo temor e pelo encorajamento que ela nos traz. Como é bom, Senhor, ó Pai, receber do Senhor esse ensinamento. Como é bom, Senhor, olhar e ver que o Senhor está movendo os céus e a terra, porque o Senhor nos ama. O Senhor quer que os homens se livrem da ira. Ó Pai, que aqueles que agora decidem pelo Senhor, ó Pai, pelas redes, ou até mesmo aqui na igreja, por aqueles agora, Senhor, ó Pai, que recalculam suas rotas e voltam a caminhar no trilho certo. Que o Senhor nos ajude, nos capacite e nos fortaleça, Senhor. Que não possamos desperdiçar o tempo que o Senhor nos presenteou no dia de hoje.
Que esse convite, ó Pai, seja aceito por todos, hoje e agora. Hoje e agora, e selado para todos sempre com o sangue de Cristo. Nós te agradecemos por esta noite, Senhor. Abençoa os meus irmãos, ó Pai. Encoraja cada um desses irmãos a vencerem as suas batalhas dia após dia, Senhor. Encoraja cada um desses irmãos, ó Pai, a não desanimar em frente às batalhas, as lutas, as montanhas e as pedras que se colocam nos nossos caminhos. Mas ajuda-nos a confiarmos no Senhor, a marcharmos, ó Pai, com passos firmes, a marcharmos, ó Senhor, ó Pai, com postura, ó Pai, de servo guerreiro de Deus, que não teme a batalha, porque o Senhor está conosco nessa batalha, em nome de Jesus. Te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por esta noite, e nos abraça com teu amor e com tua graça, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana, aqueles que vão descansar amanhã e terça, uma semana de descanso em nome de Jesus. Amém.